Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Nós médiuns, nós que trabalhamos em reunião mediúnica, temos que prestar muita atenção nesse tópico. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, os espíritos que vão se manifestar na reunião mediúnica são quem? Espíritos que cometeram crimes. Aí a gente chega lá, ou ele está atacando quem cometeu o crime, que normalmente é assim. Então, a gente vai chegar e falar para ele perdoar. Aí, beleza. Ele vai nos acompanhando e fala assim, mas naquele crime que estava lá na televisão, você disse que tinha que picar aquela pessoa. Já tinha que pegar prisão perpétua. Aquele crime é imperdoável. E agora você está aqui falando para eu perdoar? Então, nós temos que treinar a falar sobre o perdão, cultivar o perdão e incentivar o perdão e exercitar o perdão. Viu a notícia de crime? Tenhamos, então, a condição de saber que ambos os envolvidos estão dentro de um processo kármico, que um quitou a dívida e o outro criou uma dívida. Nesse momento, um precisa das orações para ele seguir em paz, e o outro precisa das orações para ele começar a tomar consciência do que ele vai passar, para reparar os erros, para se corrigir frente às leis divinas. Então, caridade para com os criminosos vai muito além de simplesmente dizermos, eu perdoo. Nós devemos ter caridade para o criminoso, é exercitar verdadeiramente a caridade para com os criminosos. E muitas das vezes o verdadeiro criminoso nem é aquele que nós estamos supondo que seja. Precisamos ter mais cuidado. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra suas leis. Então, o Espírito nos convida a fazermos esse ato de reflexão, a perdoarmos aqueles que estão em situações difíceis, porque nós também precisamos do perdão divino, nós precisamos também da misericórdia divina, nós precisamos também de reparar os nossos erros e começarmos a trilhar por caminhos que nos conduzam a um mundo de paz, de misericórdia, ou seja, de perfeição. Então, nós estamos aqui na Terra para aprimorarmos-nos, para aperfeiçoarmos-nos e principalmente para começarmos a desenvolver o sentimento de amor, que até então, muitos de nós, em vidas passadas, agíamos quase selvagemmente diante de qualquer ofensa, diante de qualquer situação que saísse do ponto de equilíbrio. E agora, então, trazem para nós caridade com os criminosos. Considerai que sois mais responsáveis, mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Nós conhecemos o Evangelho, nós já lemos o Evangelho, já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa responsabilidade é maior. Será cobrado muito mais de nós do que de um criminoso que nunca teve contato com o Evangelho. E aí vem a responsabilidade. Ensinar o Evangelho é uma grande responsabilidade, porque você tem que dar para a pessoa consciência, dar para a pessoa responsabilidade. Porque ele está conhecendo as leis divinas, então ele precisa aprimorar-se perante as leis divinas. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que preferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecadores, em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza,
e que no mundo nem sequer como faltas leves considera? E aí nós temos que ter muito cuidado. Não devemos julgar absolutamente o outro que cometer um crime, porque muitas das vezes determinadas ações que tomamos nesse mundo é um verdadeiro crime aos olhos de Deus, aos olhos da justiça divina, mas nem faltas leves são consideradas aqui. Então nós temos que estar sempre atentos para termos mais cuidado. Como, por exemplo, muitas das vezes as pessoas citam veementemente palavras de grande furor, de agressividade contra esse ou aquela pessoa, sem olhar para si mesmo e pensar: o que os bons espíritos pensariam de mim ver pensar desse jeito? Ver praguejar desse jeito? É crime perante os olhos divinos? Sim, praguejar é crime. E a gente pragueja, a gente xinga. Então nós precisamos aprender a treinar, desenvolver sentimentos melhores, uns para com os outros, para que o amanhã de luz e de fraternidade nos envolva e nos impulsione para o bem. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis, sempre que, em todas as coisas, para com o vosso próximo. Saber dialogar, saber relevar, saber orientar, saber esclarecer, é agir com benevolência, com bondade. Às vezes a gente está andando na estrada, a gente vê aquele radarzinho escondido atrás de uma árvore. Aí eu pensei, esse coitado vai ser xingado o tempo todo. Precisa de fazer isso? Coloca visível, coloca uma placa bem grande lá, aqui se passa, para a pessoa saber que ali ele tem que passar naquela velocidade. Bem nítido, placa luminosa. Porque aquilo ali é para educar, para prevenir um acidente, não para multar, para prejudicar. Então todos nós temos que estar sempre atentos na conduta que nós tomamos no nosso dia a dia. Porque pequenos detalhes podem trazer grandes consequências para o futuro espiritual da pessoa. O coitado que faz uma maldade dessa, ele vai estar criando problema para ele nesta vida e nas próximas, porque o volume de energia direcionada para ele serão muito grandes. Aí você vai falar assim, mas as pessoas deveriam andar devagar? Sim, se ali tem um radar, ele tem que passar ali devagar. E o radar é para educar, não para punir. É importante que se esclareça as pessoas. E aí todos tomarão as posturas mais coerentes, mais convenientes para aprender a andar naquelas estradas com segurança. É isso que a gente tem que colocar na cabeça de todos, quem usa e quem fiscaliza. Senão, entra nos excessos, na falta de benevolência, na falta de caridade. Tem que ter o radar, mas tem que ter a sinalização, tem que ser visível. Isso, estou citando um exemplo de uma coisa muito simples. Tem coisas mais sérias. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Olha que coisa importante. Dar a esmola é uma coisa. Agora, uma palavra sábia dirigida àquela pessoa é totalmente diferente. Dirigir uma palavra de sabedoria, uma palavra de compaixão, vai fazer a diferença. E é por isso que nós precisamos aprender a valorizar essas oportunidades de construir um mundo melhor, de restabelecer e de estabelecer ao longo de nossa vida padrões de entendimento superiores para a nossa vida. E ao darmos uma palavra de consolo, ao citarmos uma palavra de amor, nós estaremos impulsionando essa pessoa
para crescer para Deus. Então, estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão às leis de Deus, às leis do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. E não é que os estados imporão as leis do Cristo aos homens. Os homens se evangelizarão a tal ponto que as leis do Cristo serão obedecidas naturalmente. Isso que ele quer dizer. E quando o Espírito fala assim, está próximos os tempos. Se a gente olhar para trás, o surgimento do homem na Terra tem mais ou menos 1 milhão de anos. Os primeiros hominídeos. Aí nós caminhamos vagarosamente, até chegarmos ao Homo sapiens. E aí começou a acelerar o processo. Chegamos onde estamos hoje. Para chegarmos à Terra regenerada, ou em plena regeneração, ainda em plena regeneração, não regenerada, leva aí mais uns 300 anos. Então está próximo. Se olharmos para trás, faltam só 300. Já passaram mais de 40 mil anos, do Homo sapiens até nós. Da agora para frente, faltam só 300 anos, 3 séculos. Já passou 40 milênios. Por isso é próximo. Então, às vezes a gente pensa, mas está demorando muito. Não, não está demorando muito. Está no tempo do nosso processo evolutivo. Se queremos andar mais rápido, façamos a nossa parte bem feita. E aí, agimos conforme ele diz, a ninguém desprezeis. Quando nós começarmos a termos o sentimento de amor uns pelos outros, amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Porque se a gente entender que todos são filhos do mesmo Pai, nós vamos agir com mais compaixão, com mais misericórdia. Aí você vai falar assim, mas eu conheço certas famílias. Sim. E a grande família humana, então, é mais complexo ainda. Portanto, é necessário sabermos pensar em Deus com mais amor. Precisamos saber pensar com a misericórdia divina voltada para o entendimento superior. Estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão às leis do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. E hoje nós já fazemos, muitas pessoas já fazem isso. As leis divinas já é o freio para ele não fazer besteira, para ele não tomar atitudes agressivas, para ele não fazer o mal, para ele procurar fazer o bem, para ele procurar construir a paz em seu coração. Isso vai fazendo com que cada um estabeleça um caminho melhor para a sua redenção, para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. Então, depois vem a segunda parte. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Não desprezeis a oportunidade de fazer o bem, não desprezeis a oportunidade de ajudar. Repetimos a leitura para fixar bem em nossos corações a necessidade que temos de trabalhar para que todos cresçam para o Deus, todos cresçam para o Pai, todos busquem a misericórdia. Imagine se nós ensinássemos todos os presidiários a ter a fervorosa fé em Deus, a fazerem leituras edificantes, a se unirem mais vezes em orações. Mudaria-se muita coisa nesse planeta. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Para que a gente aprenda que o crime não compensa, que a gente aprenda a fazer a caridade, que a gente aprenda a ser bom. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações.
E muitos deles se transformarão com os exemplos do bem que nós soubermos implementar também. Porque é muito comum e muito fácil falar assim, esses espíritos vão embora da Terra. Mas por que eles estão naquela situação? Lógico, tem que ter uma lei que coloque regras, que coloque limites. Não é falar daquela situação sem saber que tem que ter leis que tem que ter limite. Mas lembrai-vos que os verdadeiros culpados nem sempre são aqueles que estão cometendo crime, mas que as leis divinas estão de olhos bem abertos e sabem quem são. Tem os nomes deles escritos no seu livro de recompensa pelo todo o mal que fizeram. Reparar o erro. A misericórdia divina nos dá essa recompensa. Essa possibilidade de repararmos o mal que fizemos. Cada um dentro do seu processo kármico, cada um segundo a sua causa e efeito. Temos livros espíritas que nos dão muitas noções da responsabilidade de cada um. Políticos que levavam uma vida suntuosa, sem nenhum compromisso com a responsabilidade que lhe é inerente, reencarnando em situações de mutilação, de extrema miséria, de extremas limitações intelectuais, pois torna-se necessário, meus irmãos, começarmos a entender que isso que está aqui é muito grave, porque muitos criminosos nós não o vemos como criminosos. Muitas pessoas que cometem crimes atrozes passam pela vida tranquilos, esquecidos que existe uma lei maior e que irá cobrar deles centil por centil das besteiras que fizeram, das maldades que implementaram. Muitas das vezes, a maldade não está naquilo que a gente vê maldade, está no fato que levou a pessoa a cometer aquela maldade. E aí é que faz a diferença de nós sabermos entender o que está aqui. Se nós formos todos bons, não deixaremos crianças jogadas na rua. Se nós somos todos bons, não vamos deixar famílias passando fome, passando frio, sem tetos, sem trabalho. Todos procurarão meios de ajudar mutuamente uns aos outros para que todos tenham o necessário. Questão 930 do Livro dos Espíritos. Na sociedade cristã, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve passar por privações extremas, porque o ensinamento cristão é de ajudar constantemente, de fazer o bem na medida de nossas forças, de ampliarmos o nosso entendimento e as nossas possibilidades de fazer a caridade. Deveis àqueles a quem falam o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Veja, a gente explicou antes e aqui está confirmando. Como que nós vamos nos referir aos criminosos? Como nós vamos nos referir àqueles espíritos que cometem determinados deslizes? Que a gente nem entende todo o mecanismo do processo que fez ele chegar até ali. 1 minuto, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos de vacilo, de irreflexão. Precisamos, pois, meus irmãos, aprendermos a ajudar, aprendermos a sermos melhores, aprendermos a colaborar. Somente assim estaremos fortalecendo-nos para as verdadeiras realizações do bem, para as verdadeiras realizações da caridade que deve empreendermos o caminho da evolutivo, que deve nos empreender para as realizações sublimes do amor. Trabalhemos para a edificação do bem. Trabalhemos para a edificação do amor e da caridade.
como Jesus agiria diante de um criminoso, ou como ele agiu diante de muitos criminosos. No livro Homens Notáveis tem uma série de exemplos de como Jesus lidava com certas adversidades que as pessoas se encaíam nela. E ele ia com muita sabedoria. Homens Notáveis, não, Mulheres Notáveis, eu vou lembrar o nome do livro. Homens Notáveis e Mulheres Fascinantes. Lembrei. Então, nesses dois livros, você vai ter exemplos de como Jesus lidava com situações extremamente adversas. É bom para enriquecer nossa cultura da bondade. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia? Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade? Estender-lhe-ia a mão? Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por eles. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ele ainda haja de passar na terra. Saber auxiliar, saber ajudar, saber estender as mãos. E quando não temos o material para doarmos, temos as orações para ofertarmos. E ofertar uma oração para uma pessoa que está em sofrimento faz uma diferença muito grande. Ofertar uma oração por um líder mundial que está em situação difícil, pressionado por centenas de pessoas perigosas que nós desconhecemos, é uma grande caridade. Precisamos, pois, começarmos a pensar diferente daquilo que já pensamos até hoje, a raciocinar diferente daquilo que raciocinamos até agora, porque o Evangelho nos convida a olharmos para o mundo por um outro ângulo, um ângulo transcendente da lente que Jesus olha. Pode ele ser tocado de arrependimento? Se orardes com fé. Orar com fé. Precisamos aprender. Conheço um casal que vivia brigando muito. E certa vez uma pessoa foi visitá-los. Essa pessoa tem muito hábito de oração. Uma pessoa muito simples que ora muito. E olhou assim e falou assim, mas por que eles brigam tanto? Eles estão aí juntos há tanto tempo e ficam brigando assim, tratando mal um ao outro. Aí a pessoa a qual foi dirigida essa pergunta explicou. Ela falou, não, temos que orar bastante por eles. Nunca mais brigaram. Desde que ela passou a fazer oração por eles, nunca mais brigaram. Olha que importância que é a oração e a gente esquece dela. Lembremos, meus irmãos, a oração com fé, e a fé vai se desenvolvendo com o tempo, é uma grande oportunidade que Deus nos dá de fazermos o melhor uns pelos outros. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Elisabeth de France. Havre, 1862. Eis o convite divino para a nossa redenção, para o nosso aperfeiçoamento. Oremos pelos infelizes. Oremos por aqueles que estão em situação desagradável. Oremos por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que ainda não compreenderam a missão importante que cada um de nós temos de procurarmos fazer o melhor, de procurarmos fazer o possível para estendermos as mãos a todos que choram e sofrem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos força de estarmos sempre dispostos a trabalhar e ajudar para que o melhor envolva todos aqueles que choram pelo caminho, que padecem por não saberem ainda a força do amor, a força da oração em suas caminhadas, em seu processo evolutivo. Que as bênçãos do amor e da caridade, da fraternidade legítima possam estar envolvendo a todos nós ao longo da caminhada. E que as bênçãos divinas envolvam nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, para que todos nós consigamos empreender os melhores caminhos para a nossa evolução.